Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, povo de Deus. Faz tempo que não vem aqui, né? Vem sempre lá na comunidade, lá na casa de formação. Já faz bem tempo que eu não volto, mas com alegria muito grande. Estou aqui hoje, estamos aqui, né? Comunidade, não só eu, mas a minha comunidade veio junto comigo. Porque comunidade é isso. É uma turma que de vez em quando anda para um canto, anda para o outro, anda para um tanto de lugar, mas anda junto. E quando o Vieira falou sobre o seminário de comunidade, não tem como não pensar de outra forma. Um monte de gente andando tudo junto no mesmo lugar. Né? Jesus fazia isso. Juntava um tantão lá e juntou os apóstolos, juntou uma turma lá, e aquela turma começou a andar junto. E quando começa a andar muito junto, é um bom sinal, porque o mundo olha e vê um sinal que ali tem uma comunidade. Aquela turminha lá, aquela turminha que andava com Jesus. Lembra quando Jesus foi preso, viram Pedro? Esse é aquele camarada lá que andava com Jesus, hein? Comunidade é a coisa mais abençoada que existe no mundo. Fala aí para quem está do seu lado, seja bem-vindo a uma comunidade. Ô Natália, rapaz, irmã, seja bem-vinda. E como o Vieira me apresentou, meu nome é Severino, o pessoal me chama de CV. Coordeno a comunidade Jerusalém, lá no bairro São Geraldo. Lá nós temos também uma missão grande, temos 2 casas de aliança. Hoje, inclusive, está abrindo mais uma e na verdade, nós íamos abrir 2 hoje, né? Inclusive é na casa da MEI. O pessoal da Casa de Aliança veio para cá para a gente poder estar junto. E nós temos o grupo e temos a casa de formação ali na avenida. Os grupos toda quinta-feira nós temos atividade lá toda semana. Fazemos parte dessa comunidade Avenice, dentro da igreja. E a igreja por si só ela é uma comunidade. Né? Eu queria que nós abríssemos aí o texto do Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 e 21. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Comunidade ela pode ser vários modelos, várias formas. Existem vários formatos de comunidade. O que é comunidade? Nós podemos desenhar mais ou menos dessa forma. Aquelas pessoas que têm a mesma intenção, a mesma visão, o mesmo desejo, o mesmo gosto, gostam de andar juntos e aí em um determinado momento aquelas pessoas se agrupam e começam a viver juntos. Hoje aqui nós refletimos sobre comunidade cristã, mas no mundo secular existem várias formas e vários modelos de comunidade. As pessoas se ajuntam e formam, os grupos formam as comunidades, né? Não comparando tanto, mas existe, por exemplo, você pega time de futebol, existe várias torcidas, né, que se andam junto. Aquilo, apesar de falar uma torcida, a Mancha, a Fiel, são tantas torcidas, mas são um grupo e é um formato, porque aquela turma anda junto. Anda junto. Comunidade é isso, comunidade. E aí, se é uma comunidade boa ou ruim, vai depender do relacionamento que nós temos dentro dessa comunidade. Se a igreja ela é comunidade porque nós somos vários movimentos, nós somos várias pastorais, nós somos várias comunidades em vários lugares, mas unidos num só corpo. Nesse corpo, a cabeça é Jesus Cristo. Ou seja, são comuns membros e isso tudo forma a igreja, forma uma comunhão. Agora, essa comunhão, essa comunidade, ela vai bem das pernas ou mal das pernas a partir do momento em que nós nos relacionamos bem ou nos relacionamos mal. E aí, esse relacionamento é o grande desafio de viver a comunidade. Não é? Porque comunidade nem sempre é fácil. É difícil pra caramba. Por que é difícil pra caramba? Onde que está a maior dificuldade? Viver comunidade. Em mim.
A grande dificuldade de viver a comum unidade e o relacionamento começa em mim. Né? Porque a grande dificuldade de nós nos relacionarmos com o outro. Mas nós entendemos a partir da palavra e desse texto aí, que fica muito claro sobre isso para nós. João 17, 20 e 21, todo mundo achou? O que vai falar? Não, Jesus, é a oração de Jesus. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Continua ainda a palavra. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja, comunidade é sonho, plano, projeto de Deus. Quando nós falamos de comunidade, nós não falamos dos serviços, das pastorais e movimentos, mas nós falamos de um grupo que está todo unido. A igreja em si, ela é uma comunidade. Isso nós não podemos... Existe sim o corpo, a definição de pastorais e movimentos dentro de toda a igreja, e as comunidades, como o Vieira falava aqui para mim, que aqui também, como no São Geraldo, tem várias comunidades separadas, né? Mas, veja, essas comunidades elas estão ligadas num corpo, e esse corpo é a igreja. E a cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. Ou seja, para ter unidade, para a comunidade estar em comum unidade, nós temos que estar ligados em Jesus Cristo. Por que Jesus vai falar aqui? Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Se nós não tivermos na pessoa de Jesus Cristo, se nós não olharmos para Jesus Cristo, seja qualquer lugar dentro da igreja, nós não formaremos comunidade. Porque Ele é a cabeça. É Ele que aponta para nós onde nós devemos ir e como nós devemos ir. É Ele que vai nos moldar o coração para formar a comum unidade. Se não for por Jesus Cristo, não tem jeito de formar comunidade. Jesus Cristo é a cabeça. Se nós estivermos ligados a Ele, sim, nós conseguimos e vamos conseguir formar a comunidade, formar o corpo, né? Porque cada um de nós é um membro. Cada comunidade é um membro desse corpo para fazer a comunidade. E por nós não vivermos muitas vezes a comunidade, as pessoas não creem em Jesus Cristo. Porque o que o texto vai falar? Ela é muito interessante. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de tua palavra, crerão em mim, a fim de que sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Queria falar para vocês o seguinte, para nós, hoje eu estava rezando, pensando, de ontem para cá, comunidade é sinal que Jesus está no meio de nós. Sinal para quem? Para o mundo, para as pessoas, para aqueles que estão afastados da igreja, para aqueles que saíram da igreja, para aqueles que estão fora da igreja, para aqueles que estão longe de Jesus Cristo, que muitas vezes olha para essa comunidade que somos nós, mas não consegue enxergar Jesus Cristo porque não existe dentro dela a comum unidade. Por que não existe a comum unidade? Porque falta amor. Muitas vezes falta amor entre nós, não falta? Oxi! Falta caridade, falta compreensão, falta amor ao próximo, falta entender o próximo, falta se colocar no lugar do próximo. Né? E esse texto é bacana. Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio da sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. É através de Jesus Cristo, é através da palavra que todos se tornam um só. A palavra, ela é tudo para nós. E além de ser um projeto de Deus e refletindo um pouco sobre essas questões, comunidades, nós caminhamos para ser perfeito. Por mais que você olhe para a sua comunidade e fale assim, nossa, minha comunidade está osso.
Eita lasqueira. Não, de vez em quando a gente olha para a nossa comunidade e fala, o negócio está parado. Nossa, parece que o negócio não vai. Como é que vai mudar? Quando vai mudar? Nossa igreja parece que não vai. De vez em quando não dá um desânimo com a nossa comunidade. Ser sincero, dá. Mas nós caminhamos para ser uma comunidade perfeita. Nós ainda não somos perfeitos. Então fala para quem está do seu lado ainda. Você ainda não é uma comunidade perfeita. Você será. Nós seremos. Glória a Deus por isso. Então nós não devemos preocupar, porque nós somos cheios de defeito mesmo. A comunidade é cheia de problema. Mas glória a Deus, porque Jesus Cristo e nele nós podemos ser uma comunidade perfeita. Não é por nós, nem pelos nossos méritos, mas pelo mérito em Jesus Cristo nós podemos ser perfeitos. Que bênção! E nós vamos chegar a essa perfeição lá no céu. Porque nós começamos aqui. Os mais apressados já estão indo para lá, né, Alexandre? Lá já tem uma turma boa lá no céu. Nós acho que não vamos hoje ainda não, viu, gente? Pode ficar tranquilo, nós temos muita coisa ainda para fazer, né? Mas nós vamos demorar um pouco ainda. Uma hora chega a senha, não tem jeito, né? Nós não vamos escapar disso. Mas nós já vamos juntar na turma que está lá, formando uma comunidade, formando igreja. Porque lá é a perfeita, mas aqui nós passamos por ela. E quando nós passamos por essa igreja perfeita, alguns pontos eu estava pensando. Primeiro, é o importar-se. Para quem está anotando, comunidade. O primeiro ponto de viver uma comunidade perfeita é o importar-se. E o importar-se, ele procede de um sentimento que é o amor. É o amor. Importar-se, né? E quando se fala em importar e a partir do amor, algumas coisas nós vemos. Primeira coisa que isso causa em nós. O amor, ele causa proximidade. Concorda comigo? Porque quando você gosta de uma pessoa, quem já é casado aí, né? Quando estava lá nos namoros ou antes do namoro, aí despertou aquele amor e aquilo gerou uma proximidade. Essa proximidade foi tornando-se tão próxima que aquela pessoa se tornou importante uma para a outra. E veja, desse relacionamento, desse amor, gerou muitos frutos. Noivado, casamento, filhos. Porque brotou um amor e ali foi brotando a importância de um para com o outro. Comunidade é assim também, gente. É pelo amor. E no amor a gente vai se aproximando e as coisas vão acontecendo. Se existe o amor na comunidade ao aproximamento, há então o relacionamento. Mesmo que muitos de nós, eu sei que muitos de nós, muitas vezes, temos dificuldade de nos relacionar. Eu tenho. Não é tão fácil. Às vezes nós somos pessoas mais tímidas, pode até não parecer, mas eu sou. Mais reservada. E aí nós temos dificuldade de nos aproximar, de nos relacionar, principalmente com os mais bravos na comunidade. Nós temos medo de chegar, nossa. E isso tudo, o amor vai quebrando, porque vai existindo uma proximidade. E aí, se há proximidade, há o relacionamento, vai também o conhecimento. Aí eu começo a conhecer aquele meu irmão de comunidade. E aí eu começo a me importar por ele. Ao tal ponto, quando ele pisa na porta da comunidade, meio baqueado, você já sabe, não está bem hoje não. Você olha para o camarada, o que aconteceu com você hoje? Porque a gente começa a se relacionar. E se relacionar, começa a conhecer. Em 2 pequenos versículos, a gente começa a ver tudo isso. Né? Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio da sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Ou seja, olha a intensidade desse relacionamento. Olha a intensidade desse importar-se. Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Nós sabemos que é a Trindade. E Jesus é Deus. E isso pela nossa fé. E o Espírito Santo é Deus também. É uma
uma comunhão profunda, que um está no outro e cada um tem a sua importância. Nós somos uma comunidade linda, maravilhosa, porque a igreja é linda, é maravilhosa. E dentro da igreja, várias comunidades, cada um tem a sua importância, mas todos formam um corpo só, porque esse corpo está ligado em Jesus Cristo. E aí eu começo a me importar, porque o que está em mim é o Pai. Porque o que está em mim é Deus, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em mim, o Pai está em mim, Jesus está em mim e está no outro. E há um relacionamento, então, entre o Pai e o Filho. Se Deus está em mim e Deus está no João, o Pai e o Filho também está em nós dois. Então há um relacionamento. E aí há uma proximidade. A Bíblia também é muito clara, né? Aquilo que divide não vem de Deus. Por isso a comunhão. Por isso há a possibilidade de nós amarmos uns aos outros na perfeição. Porque o mesmo Pai que está em mim, o mesmo Jesus que está em mim, o mesmo Espírito Santo que está em mim, está no João, está no Totti, no João, no Alexandre, no Elton, no Reginaldo, na Márcia lá atrás, nada. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Pai, é o mesmo Deus. Em Deus não há divisão, pelo contrário, há proximidade. Importar-se. E quando se importa, nós nos doamos. Se doa. Jesus fez isso. E se doa, há um comprometimento, compreende um ao outro, se coloca no lugar do outro. Isso é o importar-se. Importar-se. Nós devemos nos importarmos uns com os outros. Fala para quem está do seu lado, isso é importante para mim, irmão. Às vezes eu só assim, nossa, mas da boca para fora, não. Talvez se do nosso coração hoje esteja soando meio que da boca para fora, você é importante para mim, que a partir de hoje seja de coração. Seja por esse amor que nós temos em Jesus Cristo e pelo amor que está em nós. E aí sim o outro vai ser importante para mim. O outro vai ser importante. Porque aí eu vou conseguir amar o outro na mesma intensidade que o Pai e o Filho se amam. Porque o Espírito Santo está em mim. Esse é um ponto. Um segundo ponto de uma comunidade cristã perfeita é o partilhar. E aí, no mesmo texto, aí, 17, versículo 10, nós voltarmos a página para trás aí. E durante o dia foi o que mais me chamou a atenção, foi esse partilhar. Partilhar. 17 no versículo 10. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles sou glorificado. A comunidade perfeita, aquilo que nós temos em comum, todos têm em comum e serve para todos. E esse é um dos grandes desafios nossos, eu acho, o partilhar. Porque no primeiro momento, quando nós falamos em partilha, nós pensamos logo, talvez, na necessidade material. Nossa, eu vou ter que chegar lá na comunidade e rachar meu salário do mês com quem está precisando. Também. Mas muito mais, às vezes, a partilha do ouvido para aquele que precisa, a partilha da oração, a partilha do amor, a partilha da caridade, dar aquilo que eu tenho, não que não sobra, que muitas vezes é o que eu tenho, mas quando eu dou, multiplica. Um dos primeiros milagres de Jesus Cristo foi os 2 pães lá e os 5 peixes. Era só aquilo que tinha. Jesus foi lá, pegou os 2 pãezinhos lá, os 5 peixes, a multidão comeu. Às vezes você pode pensar que você não tem nada. Às vezes você pode pensar no seu coração, nossa, eu tenho só 2 pãezinhos. Mas com 2 pãezinhos, Jesus Cristo alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas. Fora as crianças. E tem criança que come bem, né, gente? Tem criança que come bem. Imagina isso.
Verdade, não é mesmo? Às vezes os seus 2 pães que você tem no seu coração, na sua mão, dá para alimentar uma multidão inteira e você está guardando só para si, porque não partilhou aquilo que Deus te deu. E tem gente na comunidade passando fome, porque nós olhamos só para nós e deixamos de olhar para a comunidade, viver a comunidade. Por mais simples que seja, por mais que a gente olhe para o nosso coração e olhe para nós, nossa, eu não tenho nada para dar. Tem sim. Tem sim. Alguma coisa nós temos só partilhar. Nem que seja um sorriso, mas tem. Nem que seja um bom dia. Ultimamente, muita gente nem bom dia fala mais. Né? Às vezes, quando a gente chega no nosso trabalho, local de trabalho, em muitos lugares, que nem bom dia se fala mais. Não se partilha, não se doa. E nós recebemos, quando eu refleti um pouco sobre isso, e muitas vezes também nós pensamos, quando nós vamos dar, o que a pessoa vai fazer com aquilo que nós vamos dar? E às vezes nós não damos. Isso, fui pensando, meditando durante o dia, e Deus colocava isso no meu coração. Nós temos que dar e partilhar sem pensar naquilo que a pessoa vai fazer com aquilo que ela vai receber. Se ela vai usar bem ou mal, você doou aquilo que ela precisa. Veja, um grande exemplo. Deus deu o melhor dele para nós. E aí eu fui pensando, meditando nisso. Deus deu o melhor, deu tudo que ele tinha para nós. Jesus Cristo. E aí, muitos hoje não aproveitam disso, não bebem dessa graça, porque ainda não sabem experimentar aquilo que Deus deu para nós. A partilha é dar tudo que nós temos. Mesmo que nós achamos que não dá para dar, mas dá. Dá sim. Porque a comunidade perfeita, ela passa pela partilha. Nós temos. Você não tem pelo menos um pãozinho aí para dar para alguém, não? Pergunta aí para essa pessoa, você não tem um pão para me dar? Hã? É. Quantos pães talvez a tua comunidade está precisando aí de doação? Quantos pães? Né? Porque nós entendemos isso, a doação, a partilha, então, ela não é só a necessidade material, mas é também a necessidade espiritual e física. Jesus deu tudo para um bem maior. E qual que é esse bem maior? A nossa salvação. Veja, quando nós partilhamos, nós damos aquilo para o bem do outro, um bem maior. Deus nos deu Jesus Cristo para um bem maior, que é a nossa salvação. E muitas vezes nós não pensamos nisso. E se formar comunidade passa pela salvação do outro. Quando você está partilhando aquilo que você tem, você também está levando o outro para Jesus. E formando essa comunidade. E aquele que está na comunidade, está na igreja, tem a graça de experimentar Jesus Cristo. Porque alguém deu o pão lá na comunidade. Porque alguém lá atrás deu o sim. Mesmo que seja um pãozinho. Quando eu penso nisso, eu lembro muito da Maria Célia, uma pessoa que me trouxe para a igreja. Faz 19 anos, 15 anos agora fez. Mas se não fosse o pãozinho que ela deu lá 25 anos atrás, 20 anos por aí, eu não estava aqui hoje. Talvez estivesse. Mas foi o pãozinho que ela deu lá atrás. Esse pãozinho foi o sim que ela deu para Jesus Cristo. E formou a igreja, formou a comunidade. Às vezes o pãozinho que nós precisamos dar é o sim para Jesus Cristo que a gente não deu ainda. E por isso a nossa comunidade não se formou. Por isso a igreja está meia empacada. Porque muitas vezes, como comunidade, como igreja, e desculpa
a dureza do coração, nosso, da expressão, mas muitas vezes a igreja ela está muito mais preocupada, a comunidade está muito mais preocupada em receber do que dar. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em recebermos de Jesus do que darmos aquilo que nós recebemos de Jesus. Por isso tem muita gente na igreja passando fome. Fome espiritual. Material também. Mas por conta do pãozinho, que é um sim que muitas vezes nós não damos, uma multidão, uma comunidade passa fome. Pense bem nisso. O teu pãozinho, nosso pãozinho, pode alimentar uma multidão. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é suportar. Esse é cruel também, né, São? Suportar, muitas vezes nós... Por quê? A igreja passa por isso. Comunidade, vamos pegar, às vezes, dentro da nossa casa, que é a primeira comunidade, né? De vez em quando nós estamos lá dentro de casa, nossa, tá difícil suportar aqui dentro, hein? Mas eu pensava e rezava, antes do suportar, nós temos que lembrar uma palavra que é parecida com suportar, suporte. Antes de suportar, nós temos que ser suporte para aquele que nós não suportamos. Porque nós estamos na igreja. Porque Jesus Cristo nos ensinou isso. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Porque nós temos Deus em nós. Porque é o Senhor que vai formando essa comunidade, não sou eu. Então Ele me dá a graça, não só de suportar, mas ser o suporte para aquele que precisa. Para aquele que está afastado, para aquele que está derrubado, para aquele que está cansado, para aquele que perdeu a fé. Ser o suporte antes de suportar. Talvez quantos aí estão gritando porque não tem alguém para ser suporte dentro de nossa igreja. E quantas pessoas estão gritando mesmo. Quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão afastadas de Jesus, quantos jovens estão afastados de Deus, quantas pessoas estão, quantas crianças, por aí vai. Que as crianças também elas podem ser batizadas no Espírito Santo? Elas podem receber essa graça e fazem parte da comunidade? A comunidade não é só os adultos, mas a comunidade é um todo? Quantos talvez está esperando aí que a gente seja o suporte, em vez de suportar? E a comunidade passa por isso mesmo, porque nós temos que suportar. Jesus Cristo vai falar isso nos evangelhos, suportar-vos uns aos outros. Porque senão nós não vamos entrar no reino dos céus. Porque senão nós vamos perder a salvação. Porque não se fala muito mais em salvação dentro da igreja. O suportar passa e é caminho para a salvação, porque o outro me leva para essa comunidade. A comunidade definitiva que é o céu. Por isso o perdão, por isso o amar-vos uns aos outros, por isso a caridade, com qualquer que seja. Mesmo que de vez em quando a gente enforcar o outro, mas não pode. Né? Mesmo quando você, às vezes nós chegamos na comunidade, nossa, né? Não só na comunidade, mas dentro de casa, de vez em quando, né, a gente tem os atritos lá. Mas amar, suportar. Antes de suportar, nós temos que ser o suporte. Essa pessoa que está do seu lado aí, ó, você pode ser o suporte para ela. Não só pode, mas nós devemos ser o suporte um do outro. Porque muitas vezes, quem está do nosso lado, igual nós aqui, está precisando de um suporte danado, gente. Só que por conta das outras duas coisas lá atrás que estava refletindo, de não se aproximar e de não se doar, nós não enxergamos que o outro está precisando de um suporte. E aí nós achamos que ele é uma pedra de tropeço. Não, está precisando de ajuda.
Antes de nós acharmos dentro da comunidade, dentro da igreja, que o outro está sendo uma pedra de tropeço para a igreja, para a comunidade, vamos tentar primeiro ser o suporte para ele. O irmão que está precisando. Estou aqui para te ajudar. Suporte. Um terceiro ponto é compreender. Quarto ponto, desculpa. Compreender. E o compreender, ele passa a compreender o quê? Compreender as diferenças, compreender os defeitos, compreender o mau humor do outro. Né? De vez em quando nós chega mal-humorado mesmo. Teve um dia tribulado no serviço, teu patrão pegou no teu pé o dia inteiro, perturbou o seu dia inteiro. Às vezes você está na tua casa, tua família perturbou o seu dia inteiro. Aí você chega, nós chegamos na igreja, chegamos na comunidade, às vezes nós chegamos de mau humor. E aí nós não entendemos, nós não compreendemos a situação do outro. Por isso é importante ser o suporte, por isso é importante estar perto do outro. Né? Porque aí nós vamos perceber, né? Nossa, o Léo chegou aqui, hoje ele não está muito bem-humorado, não. Hoje ele está meio bravo, então você chega meio calmo perto dele, entendeu? Ô Léo, e aí, tudo bem? Você entende. Porque às vezes a pessoa chegou assim, aí você vai brincar com ela, por exemplo, mas isso faz parte da comunidade. Aí ele dá uma resposta para você de atravessado. Nossa, não gosta de mim. O que eu fiz para você? Mas você não se colocou e não compreendeu o momento dele. Que ele estava de mau humor, teve um péssimo dia, acordou com o pé esquerdo, não dormiu direito, passou a noite inteira acordado. Isso é formar comunidade. Essas coisas são importantes para nós. Mas tudo isso, se não partir da cabeça que é Jesus Cristo, e não partir desse amor que tem o Pai e tem um Filho, nós não vamos conseguir viver este reino nenhum. Porque o amor nosso, ele é limitado. O amor que tem em mim do homem para o homem, ele é extremamente limitado. Ele é incapaz de ultrapassar essas dificuldades e de enxergar o outro. Só em Jesus Cristo e pela pessoa dele, nós vamos poder enxergar o outro. E tem gente, apesar de tudo, todo dia está de mau humor mesmo. O que vai fazer? Você não conhece alguém que todo dia está de mau humor? Mas dá um sorriso para ela. Fala, Jesus te ama. Dá um abraço nela, mesmo na hora que ela estiver mais revoltada, aí brava, aí você chega e dá um abraço nela. Fala, Jesus te ama. Dá um garrão nela lá e fala que Jesus te ama. Às vezes melhora o mau humor nela. Tem gente que vai ser assim. E aí esse amor de Jesus, né, alguns textos do Evangelho dá a conotação que Pedro era um cara meio assim, né? Ele acordava irritado e ia dormir irritado. Tão bravo que ele é. Pelo menos alguns textos dá essa impressão, a igreja coloca essa impressão que Pedro era um cara muito nervoso. Mas foi um dos que mais esteve próximo de Jesus. E que teve as revelações mais bacanas da Bíblia. Tu és o Filho de Deus. Porque o Espírito Santo revelou isso para ele. Mesmo ele sendo bravo para danar. Os bravos também amam. Não existe essa graça. Por quê? Compreender. E um último ponto, para formar, penúltimo ponto, né? Para formar essa comunidade, é obediência. E aqui nós tratamos de esses dias, esse tempo eu tenho voltado a refletir um pouco sobre obediência, porque o Senhor me levou a refletir sobre isso. A obediência a Deus, obediência a Jesus Cristo. Essa obediência a Jesus Cristo, ela é o fio para todas as outras obediências, para obedecer à lei. Né? Existe em Moisés a obediência da lei, nós vemos isso no texto, lá em Romanos 13, capítulo 13, depois vocês podem ler isso em casa.
Mas existe a obediência pela lei, e aí vem Jesus Cristo mudar essa obediência pela lei. Porque a obediência pela lei é um negócio assim, ó, vai lá e faz. Aí você vai, com muita má vontade, com muita raiva, vai e faz. Vai cozinhar um arroz com má vontade, você vê o que vai dar. Depois você experimenta esse arroz. As donas de casa aí, quem é dono de casa aí, cozinha? Levanta a mão. Você já fez um arroz com raiva? E aí experimentou e depois não? Com a bênção, né? Mas por quê? Porque você tinha que fazer esse abençoado esse arroz. Porque se não fizer, o marido passa fome, os filhos passam fome. E naquele dia você estava com a raiva na raça, você não queria fazer o arroz. Aí você tacou o abençoado na panela lá, fez de qualquer jeito. Aí a bênção que você tem em casa, né? Abençoado também. Nossa, faltou sal nesse arroz aqui. O que aconteceu com você hoje? Porque você estava com raiva e agiu pela lei. A lei pela lei. E aí a grande diferença, a comunidade, quando nós estamos na comunidade, a igreja, nós obedecemos pela lei, se torna um fardo, se torna algo pesado, insuportável. 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 Jesus vai falar, aquele que te bateu na face, vira a outra e deixa ele bater do outro lado. Nós suportaríamos isso na lei pela lei? A pessoa encostar na gente, a gente pelota com ela ali na hora. Então, empurrão, você já sai pelotando com ela ali. Aí Jesus vai falar, não, filhão, ô João, se bater de um lado da sua face, tem que dar a outra. Obediência. Jesus fala. Mas é a lei pela lei. Aí Jesus vem mudar tudo isso. Jesus é a prova de toda obediência a Deus. Perfeita obediência. E por ela saem todas as outras. E quando há amor na obediência, não se torna um fardo, não se torna um peso. Eu faço por amor. Eu sirvo a igreja. Eu estou na comunidade por amor. As imposições que a comunidade me coloca, o que a igreja coloca para mim, deixa de ser um fardo, um peso, porque eu estou aqui pelo amor, por obediência a Deus. Não por obediência ao coordenador, não por obediência ao padre, não por obediência ao coordenador da comunidade, não por obediência ao coordenador do ministério. Não, eu estou aqui por amor, por obediência a Deus. Eu faço o que eu faço pela obediência a Jesus. Porque Ele agora se torna o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Se Ele é o Senhor, meu coração está sujeito a tudo as suas vontades. E aí eu obedeço. A maioria de nós aqui, com certeza nos nossos serviços, nós temos alguns patrões. Alguns são bons, alguns são mais ou menos bons. Quando ele chega para nós, fala assim, amigão, vai lá e faz. Se você não faz, você está na rua. Você vai e faz. Por obediência. Obediência à lei. Mas Jesus vai falar, já não vos chamo servos, mas sim amigos. E o amigo sabe aquilo que o outro tem, né? Conhece o outro. Então é uma obediência a Deus, porque Ele é tudo em nós e tudo para nós. Jesus Cristo é tudo para nós, mas é uma obediência de amizade, não de servidão. Não os chamo servo, mas os chamo de amigo. Nós somos amigos do Senhor. E se existe tudo isso dentro da comunidade, nós conseguimos viver o suportar, o compreender, a obediência. Nós conseguimos viver o importar-se, o partilhar. E aí nós conseguimos, então, finalizando todas as coisas, servir. Porque nós só conseguimos servir a igreja. Nós só conseguimos servir a comunidade se antes de tudo isso, antes do serviço em si, nós conseguimos passar por todas essas coisas.
por suportar, por compreender, por obedecer, por partilhar, por importar. Por quê? Isso tudo nasce do amor que vem de Deus, do amor na pessoa de Jesus Cristo. Porque senão nós não vamos servir. Porque senão nós não vamos servir ao Senhor. Quando eu falo de servir, é o serviço mesmo. Não estou servindo a igreja. Servindo a Deus na igreja. Porque o Senhor me pede. Porque o Senhor me deu um dom. Porque o Senhor me deu um carisma. Eu guardo isso para mim. Eu não ponho à disposição da comunidade. Eu tenho um dom, eu tenho um carisma e guardo só para mim. Por mais simples que seja. Você tem um dom. Tem? Todo mundo tem dom. Todo mundo tem uma qualidade. Gosto muito de comparar o dom com qualidade. Todos nós temos. E aí você guarda para você essa qualidade que você tem. A comunidade tem carência, precisa, a igreja precisa, e você está guardando só para você. Cutuca quem está do seu lado e fala assim, põe o teu dom em prática, irmão. Sai do comodismo. Vai servir, irmão. Serve a comunidade. E o que é servir, né? Nós como comunidade, nós podemos perguntar. Nós passando, já está acabando, viu, gente? O tempo aqui. Estou encerrando. E o que é servir? Porque às vezes nós vamos perguntar, mas nossa, o que eu posso fazer? Eu vou ficar pensando, o que às vezes... Porque esse é muito dos nossos questionamentos, né? Estou na igreja, gosto de participar, eu queria dar um passo na fé, o que eu faço? Veja, servir é pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. Porque nós recebemos essa graça. Você está servindo quando você está pregando o evangelho. Quando você está falando de Jesus Cristo, você está servindo ao Senhor. E nós devemos anunciar ardentemente a palavra. Nós devemos anunciar Jesus Cristo por todos os cantos. Dentro da nossa casa. Você já pregou para a tua família? Para pregar mesmo. Pegar a palavra, abrir a palavra, senta aqui e começa a falar de Jesus Cristo. Eu não tinha feito isso ainda. Tinha feito isso não. Estou tendo essas oportunidades. E está sendo uma experiência muito boa. Fiz isso com o pai no leito lá do hospital. A Selma ajudou a cuidar do pai lá várias vezes. Foi lá me ajudar. Sabe da situação. Mas não tinha falado de Jesus Cristo pro pai. Pregar o evangelho. Não falar de Deus. Mas pregar o evangelho porque é pela palavra. Pregar nós servimos. Aí eu falei, nossa, e agora o que eu faço, Jesus? Abri um texto de Marcos lá, eu lembro que eu li o texto para ele, rezei. E aí comecei a falar para ele que Jesus te ama. Nunca tinha pregado o evangelho para ele. Já pregou o evangelho dentro da sua casa? Às vezes não só com palavras, às vezes o próprio testemunho. Essa semana Deus me deu a graça, umas 3 semanas atrás, e Deus deu a graça de eu pregar para minha mãe na beira da cama. A minha mãe também é deficiente física. Nunca tinha pregado Jesus Cristo para ela. Você já pregou Jesus Cristo dentro da tua casa? Nós servimos a igreja pregando o evangelho. Orando pelas pessoas. Nós servimos. Rezar pelos nossos, rezar pela comunidade. Rezar por aqueles que estão junto com a gente. Rezar mesmo, não só orar, mas chegar e impor a mão nas pessoas e rezar por elas. Jesus Cristo fazia isso. Põe as mãos, rezar. Nós não podemos ter medo de servir. Porque Deus nos deu um dom, Deus nos deu a graça de fazer essas coisas. De rezar uns pelos outros, impõe a mão. Como nós ouvimos segunda-feira, o Everton pregar para nós, o Padre Douglas também pregar para nós esse dia na casa de oração lá. Mas Jesus fala para a gente impor a mão nas pessoas e rezar. Se vai curar ou não, se vai mudar, aí é outro esquema. Mas aí é a vontade de Deus, mas a tua parte você fez. Quando nós chegar lá no céu chamar a nossa senha, aí Jesus, né, vai estar lá, ó Senhor, eu fiz a minha parte, quero rezar lá, eu impus a mão na pessoa, mas aí curar é com o Senhor, não é comigo não. Mas você fez.
Você serviu. Você deu de si, você deu o seu pão. Você deixou Deus usar de você para o outro. Quando nós pregamos, quando nós rezamos pelas pessoas. Porque não é nós, não somos nós que fazemos, mas Deus usa de nós. Quando nós acolhemos aqueles que estão longe, aqueles que já saíram da igreja, aqueles que fugiram da igreja, aqueles que saíram da comunidade por uma ou por outro motivo. Quantos que afastaram da igreja nós conhecemos? Por coisas simples, mas acolhemos. Acolher com amor, isso até servindo. Ouvindo aquele que precisa. Mesmo aquele que às vezes nós não temos, porque é difícil ouvir, né? É difícil ouvir. Por isso nós não ouvimos Deus. Por isso nós paramos pouco para ouvir Deus. E a comunidade, a igreja, se ela não para ouvir Deus, ela não caminha. Se ela não para ouvir o que Deus quer para ela, a comunidade não para ouvir o que Deus quer para ela, a comunidade não anda. Se nós não pararmos para ouvir o que Deus tem para falar para nós, nós não andamos. Então, exemplo. Você já deparou com a pessoa um dia na semana que você não estava com paciência para ouvir. Aí ela veio contar os teus problemas, os problemas dela para você. Entrou aqui e saiu aqui. Já não aconteceu isso com você? Acabou a conversa, aí a pergunta, você entendeu? Ah, entendi tudo. Às vezes no nosso serviço mesmo, quantas vezes eu já passei por isso? Alguns lugares que eu trabalhava. Estava lá distraído, a pessoa veio, o patrão veio, pediu para fazer uma coisa, entrou aqui, saiu aqui, aí quando vê, vai lá, fez errado, porque não ouviu. E aí a gente chega depois de errado, né? Como diria meu pai, que a cara lavada, falou, desculpa porque eu errei. Mas errou porque não ouviu. A comunidade erra porque não ouve. E aí o servir é ouvir. Ouvir também é servir. Praticar a caridade. E um último ponto, quando nós falamos de servir, é andar com aqueles que estão fracos. Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que perderam a fé, aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, aqueles que estão enfermos, aqueles que nem querem ouvir falar de Deus mais, mas caminhar junto com eles, não para julgá-los, porque estão longe de Deus, ou porque a comunidade não está legal, ou porque a igreja não está... Não, caminhar junto para mostrar que há uma solução. Porque muitas vezes nós caminhamos julgando, e aí a gente nem caminha com o outro, porque a gente julga primeiro. E se nós julgarmos primeiro, nós não vamos andar com aqueles que estão fracos. Conhece o meia dúzia que está fraco na fé e já perdeu a fé? Começa a andar com ele. Estende a mão para ele. Mostra que há um caminho de comunidade. Quando nós falamos em comunidade, quero finalizar que comunidade é a igreja. Para nós aqui, somos várias comunidades. Mas o Senhor vai falar dos dons e carismas. E cada um, ele deu um dom, cada um ele deu um carisma. Independente daquilo que nós somos ou da comunidade em que estamos. Se Jesus Cristo é a cabeça e é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, nós fazemos parte desse corpo. Então, um vai ser a mão, outro vai ser a perna, outro vai ser o pé, outro vai ser o pescoço, outro vai ser... Não existe comunidade que é a mesma coisa. Cada um. Mas se está no corpo, e o corpo precisa de cada um para formar o corpo, para formar a comunidade. Então, queria finalizar falando para você que Deus precisa de você para formar essa igreja, para formar essa comunidade. Não importa se seu pé, os olhos, orelha, pescoço, não tem problema o que você é. Mas você faz parte desse corpo. E esse corpo é a igreja. A igreja precisa de você para formar a comunidade. Fala para quem está do seu lado aí mais uma vez. Deus precisa de você para formar essa igreja.
Então, as coisas, né? Igual feijoada, né, gente? Feijoada, o feijão tá ali, né? Mas você põe um pé, põe uma orelha, põe um mocotó ali, põe uma costela, no final das contas,